Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente traz uma novidade aqui para o canal, o Fiagro PLCA11 da Plural. Vamos falar do relatório de novembro que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de dezembro. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês atenção no seguinte detalhe. Esse aqui é mais um vídeo de um ativo novo que eu trago para o canal. E eu não vou nem mostrar para vocês, mas os últimos que eu trouxe, todos fracassaram vergonhosamente, digamos assim. E por isso eu não trouxe mais vídeos dele. Então, se você se interessa pelo PLCA 11, não esqueça, já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão e já comenta aqui para ajudar o YouTube a distribuir para mais pessoas e dessa forma a gente alcançar a meta de views desse mês de dezembro, que deve ficar por volta de 500 views. Se ele ficar abaixo de 500 views, provavelmente não traremos vídeos dele tão cedo. Os últimos que a gente trouxe, como eu falei para vocês, mais ou menos 2 meses atrás, foi em outubro ou foi setembro, todos eles deram baixa quantidade de views, todos. Se eu não me engano, o único que eu trouxe de novo foi o Gary, porque ele deu quantidade baixa de views, mas não foi tão baixa. Os outros foram ridiculamente baixos. A gente trouxe mais ou menos uns 5, 6 ativos novos, que não tinha nenhum vídeo no canal. E desses 6, só escapou o Gary, e olhe lá, que se eu fosse mais rigoroso, nem ele teria escapado. Então é importante, se você gosta do PLCA 11, tiver interesse no PLCA 11, quiser que a gente continue essa cobertura, pelo menos 2 coisas você tem que fazer, que é deixar o like e comentar. Pelo menos isso. Nem que não se inscreva, mas deixar o comentário e o like. E claro que se você quer continuar acompanhando direitinho, tem que se inscrever e também tem que ativar o sininho. Antes de entrar no relatório, vamos trazer algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 16,7%. Se o P sobre VP do fundo estivesse 1, esse yield seria espetacular. Mas só que o P sobre VP atualmente se encontra em 0,70. Ou seja, o fundo está com 30% de desconto. Aí você vai me dizer, Adriano, então esse fundo deve estar com algum problema, porque 30% de desconto não é possível. Não, ele não tem nenhum problema, zero problema. Ele é um dos fiagros mais high grade que tem. Não que ele seja high grade, eu não considero ele high grade, eu considero ele middle risk, mas comparado com os demais, quase high grade. Por isso que eu tô dizendo, ele é o mais high grade. Entre os fiagros, ele seria um dos mais high grade. Eu acho que ele é mais high grade até do que o Crowns da Sparta. Ele é muito mais high grade do que o Hura 11, muito mais high grade do que o KNCA 11, que são de 2 gestoras grandes. Ele é muito mais high grade do que essa turma. Ele é mais high grade que o Snag 11, então eu acho que ele só não é mais high grade, mas ele tá praticamente no mesmo nível do que o CRA11 só. E por isso pode ser um dos problemas que ele tá com esse yield baixo. Aí você vai dizer, mas você acabou de dizer que é quase 17%, como é que é baixo? Se eu fizer a correção que eu gosto de fazer sempre para vocês, o yield cai de 16,7 para apenas 11,6, que é um dividendo de fundo high grade. Claro, se você comprar nesse preço de hoje, o yield está espetacular, mas se ele voltar ao valor patrimonial, ele ficaria com o yield baixo. A gente vai mostrar daqui a pouco o que está acontecendo com o fundo para ter essa queda no yield. O fundo pagou nesse mês 92 centavos. Esse é o detalhe também. Ele é fundo de base 100. A maioria dos fiagros atualmente é base 10. Então muita gente sempre comprando fundo de base 10 e esquecendo os fundos de base 100, que são poucos. Na prática são poucos fundos de base 100 que a gente tem nos fiagros. Ele é de base 100. Provavelmente por isso, ele não tem uma quantidade tão alta de cotistas. Aliás, é bem baixo. Além do mais, tem um detalhe também, outro que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês. Só que 92 centavos, como ele está com a cota muito amassada, trouxe um yield do mês de 1,33%, ou seja, um yield bem alto. É fundo middle risk, quase high grade, pagando igual um high yield. Então, é um yield muito alto para o valor da cota atual. Claro que se fosse no valor da cota patrimonial, aí seria um valor baixo. Como eu nunca trouxe esse fundo aqui para o canal, então eu vou trazer algumas informações que normalmente eu só trago no primeiro vídeo. A partir do segundo vídeo, você vai ter que voltar no primeiro para ver essas informações, ou vai ter que ficar atento quando eu estiver mostrando, por exemplo, essa primeira página aqui do relatório, que é onde ele traz essas informações. Então, o fundo iniciou as atividades dele em julho de 2022, ou seja, o fundo já completou 2 anos, rumo a 2 anos e meio. Ele não é um dos fiagros mais antigos, que os mais antigos começaram mais ou menos entre agosto e novembro de 2021. Ele começou em julho de 2022, mas ele também não é dos mais novos. O patrimônio líquido dele é de 52 milhões, o que coloca ele na minha categoria de fundo pequeno. Eu, por exemplo, não quer dizer que você tem que fazer isso, eu gosto de investir em fundos maiores, mas tem muita gente que não tá nem aí para essa questão do tamanho do fundo. Por exemplo, muita gente investe lá no Ogin 11, que é um FII Infra, que tem um patrimônio líquido de menos de 50 milhões. Esse aqui é 52 milhões, ou seja, é um patrimônio líquido maior do que o Ogin. E muita gente investe no Ogin porque ele traz um yield muito alto. Aqui não, aqui ele tem um patrimônio líquido um pouquinho maior, mas para mim é pouco ainda. Eu gosto de investir em fiagros que tenham por volta de 300 milhões. Pode ser 200 e pouco, quase 300. Eu acho interessante, pelo menos nessa faixa. Então, um pouquinho acima de 200, eu já topo investir. Mas abaixo de
200 não. O ideal para mim é pelo menos 300 milhões, 400 milhões, por aí seria o ideal mesmo, a partir daí para cima. Então para mim eu não investiria nele por causa dessa questão do valor patrimonial dele baixo. O valor da cota de mercado dele está R$ 95,00 praticamente, R$ 94,50, e o valor de mercado da cota dele no fechamento desse relatório estava R$ 70,00. Atualmente ele está na faixa de R$ 65,00, ou seja, mais descontado que estava aí. O fundo possui 29 CRAs, ele só investe em CRA, é 100% CRA, tem alguns fundos fiagros que investe, por exemplo, em outros fiagros, em FDICs fiagros, esse não, esse aqui é só CRA. 96% dessas CRAs são indexadas a CDI. Então, para mim, ele é um fundo praticamente só indexado a CDI. 96%, quase 97%. E um pouquinho indexado a pré-fixado, quase 4%. Eu vou considerar o spread médio da carteira na marcação a mercado, porque é o que a maioria dos fundos considera. Atualmente, ele está na marcação a mercado de CDI mais 2,80, ou seja, como eu falei, praticamente high grade, porque eu considero high grade até CDI mais 2,5, então aqui tá quase high grade. É o iniciozinho do middle risk. Como eu falei, o KNCA 11, o RURA 11 tem uma pegada muito mais para high yield do que ele aqui, e bem mais middle risk. FGA 11 também, eles estão tudo na faixa de CDI mais 3,5, e aqui é CDI mais 2,80, ou seja, lá é quase 1% acima. E esses que eu estou citando são fundos que são considerados com a pegada mais middle risk. O pessoal até às vezes tem gente que chama eles de high grade. Eu não considero, mas tem gente que considera high grade. Esse aqui tá muito mais para high grade. E aí você vê que ele encerrou o mês de novembro com 42 milhões e meio alocados em 29 CRAs. E o patrimônio líquido dele é o quê? 52 milhões. Basicamente ele tá com 10 milhões em carteira. Eles adquiriram mais 2 novos ativos, CRA Ipiranga, apenas 0,24% patrimônio líquido, e no CRA da JBS, 1,29% patrimônio líquido. Ambas operações têm rate AAA, ou seja, é um rate muito bom. A gente percebe como ele tem essa pegada mais high grade, mais para high grade do que para middle risk até. A gente vê que ele se preocupa muito com o rate dos CRAs dele. Tem esse detalhe também, porque aqueles que são mais arriscados normalmente não tem nem rate. E aqui não, a gente já vê que ele já tem uma focada em CRAs que tem rate, e AAA aqui é muito bom, ou seja, é mais seguro. Por isso, é um dos motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho, só para confirmar, que tem essa, digamos, decadência, diminuição nos rendimentos do fundo. Fundo que tem uma pegada mais high grade, tem taxas mais baixas, logo ele recebe menos dinheiro e consequentemente paga uns rendimentos mais baixos, mas é mais difícil de te dar dor de cabeça, de dar problema, de tomar calote. Então dificilmente acontece calote com um fundo desse. Esse fundo aqui, até mesmo quando os fiagros não estavam passando por essa crise que teve, via AgroGalaxy e outras, mas somados a isso, a essa questão do aumento das taxas do Tesouro IPCA+, que fizeram o mercado como um todo ter muita perda de valor de mercado nas cotas, ele já apanhava. Eu acho que ele já apanhava por causa disso também. Mas a gente vai ver que meses atrás ele estava pagando melhor. Agora está pagando até menos. Eu acho que é porque ele está investindo muito nesses CRAs que tem rating, ou seja, que pagam menos também. Você vê que ele ainda fala assim: seguiremos tentando aumentar a posição nesses CRAs. Ou seja, ele quer comprar mais CRA de Ipiranga, mais CRA de JBS, porque ele considera melhor, porque é mais seguro. A gente vê aqui que ele pagou 92 centavos, que a gente já falou disso. Agora eu não gostei foi dessa questão de taxa de administração e gestão, que é 1,15, que alguns fundos fiagros cobram mesmo nessa faixa de 1,15, que eu acho muito. Alguns cobram até um pouquinho menos, mas uma boa parte cobra 1,15 mesmo. Mas essa taxa de performance é bem sem vergonha, porque é uma taxa de performance que cobra 10% do que excedeu o CDI, e esse fundo aqui, por menos que ele ultrapasse o CDI, ele ultrapassa, porque a gente já viu que ele é quase CDI mais 3, vai ultrapassar sempre o CDI. Então ele sempre está cobrando essa taxa de performance que é 10% do que excede o 100% do CDI. A gente sabe que a gestora é a Plural Gestão, que eu já falei para vocês, e o administrador é o Banco Genial. E ele mostra aqui pra gente o pipeline do fundo, que é nos próximos meses comprar no setor sucro-alcooleiro com a taxa de CDI mais 3%, comprar também uma CRA de processadora de soja em CDI mais 3,9%, ambas aqui com a pegada middle risk, mas no setor sucro-alcooleiro com CDI mais 1,70, high gradezão, mais uma produtora de biodiesel com taxa de CDI mais 3, middle risk, assim, no início do middle risk. E aqui a gente chega na distribuição que o fundo fez nos últimos 12 meses. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de perguntar para você: você possui o PLCA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Ou até aumentar a sua posição para aproveitar e reduzir o PM por causa desse descontaço que ele está atualmente? Ou ao contrário disso, você acha que ele está pagando pouco e está preferindo investir em outras coisas? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. Meu amigo, se você quer
quer ficar bem informado, seja sobre Fiagro, fundo imobiliário e FIINFRA, já se inscreve agora. Não pense mais nada na sua vida. Se inscreva agora. Já larga aquele likezão que é muito importante para a gente aumentar o engajamento, o YouTube distribuir para mais pessoas. Larga o like sem pensar duas vezes. Também ative o sininho para assim que o vídeo sair, bem quentinho, você já assiste, que também ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas. E também comenta aqui para a gente bater a meta da maior quantidade de views possível para no próximo mês trazermos o PLCA 11. Se a gente bater mais ou menos uns 500 views, a gente deve conseguir trazer esse vídeo aqui no próximo mês. Mas se ele vier como os outros que eu falei para vocês no começo do vídeo, que eram novidades no canal e que deram 100 e poucos views, 200 e poucos views, 300 e poucos views, infelizmente a gente não vai trazer mais um vídeo do PLCA 11 tão cedo. Pode ser que a gente traga lá para final de 2025, não vai ser aquela geladeirazinha de 2 meses que eu trago para aqueles fundos mais top que dão problema no mês, mas já no próximo vídeo já recupera e dá uma chibatada aqui de views. Vamos lá, a gente vê que no final do ano passado para começo desse ano, ele estava pagando bem melhor, R$1,03, 97 centavos, 95 centavos, 95 centavos, aí foi caindo, ó, 90, 90, 90, depois 88, 88, 88, 88 e agora 92 centavos. Então você viu que ele teve uma queda dos rendimentos, ou seja, por isso que esse yield dele dos últimos 12 meses está tão baixo. Se o P sobre VP tivesse 1, ele estaria pagando um yield muito baixo, de fundo high grade, e ele sendo ainda um fundo com a pegada middle risk, ele deveria estar pagando, falo sempre para vocês, pelo menos uns 13,5% já no P sobre VP1, e ele está pagando apenas 11,6%, muito pouco. É exatamente por causa dessa questão aqui, que ele está pagando pouco nos últimos 12 meses. Pagou um pouquinho a mais agora, e a gente vai ver agora na DRE como é que ele fez para pagar esses 92 centavos. Chegamos aqui na DRE, aquelas DREs que eu considero péssima. Por que péssima? Porque só mostra um mês. Para mim, na pior das hipóteses possível, tem que ter 3 meses. O ideal é 1 ano, e aqui é apenas um mísero mês. Mas é o que a gente tem para o momento, então a gente vai olhar o que é que ele nos traz nessa DRE de apenas um mês. Ele mostra que os juros das CRAs foi de 323 mil. Sim, é um valor baixo, ou seja, menos de meio milhão, mas é porque ele é um fundo pequeno, então não tinha como ele trazer um valor recebido alto. Ele não tem nenhum valor de correção monetária. Por quê? Porque ele não investe em CRA e PCA+. Para ter essa parte da correção monetária, ele tinha que ter CRAs indexada a IPCA+, e ele não tem. Então ele nem precisaria colocar essa linha, ele coloca não sei para quê. Em aplicações financeiras, como ele tem 10 milhões, ou seja, 20% da carteira em caixa, ele está investindo em alguma coisa, e ele está recebendo 85 mil por isso. Então no total ele recebe mais de 400 mil. E ele ainda teve ganhos, que na realidade foi prejuízo, de R$100 no mercado secundário. Ele vendeu alguma CRA e tomou R$100 de prejuízo. Desprezível, né? Digamos assim. Ele faz uma coisa que eu gosto, que é no final dessas 4 linhas colocar o total de receitas. Porque a maioria dos fundos faz o contrário, né? Coloca as receitas lá em cima e depois vem colocando as linhas que somadas dão ela lá do topo embaixo. Para mim é errado. O correto é isso que ele fez aqui. Deu 408 mil no total. Taxa de gestão e administração, aqueles 1,15% ao ano que eles cobram, deu 55 mil. Impostos, deu 19 mil. Normalmente nenhum fundo faz isso, impostos. Mas ele coloca aqui, impostos, 19 mil. E outras despesas que eu creio que seja taxa de performance, que ele coloca aqui, 3 mil e pouco. No total de despesas, também, do jeito correto, faz as linhas parciais e no final faz a linha da soma total, 78 mil de despesa, totalizando um lucro líquido de 330 mil. Mas ele distribuiu quanto? 512 mil. Sim, meus amigos. Ele pegou praticamente 200 mil que ele tinha em reserva, que aqui não tem uma linha de reserva, mas a gente sabe que ele tinha reserva, porque ele fez isso, e a gente vai ver aqui do lado que ele tinha reserva, quase 200 mil, para pagar esses 92 centavos, ou seja, se não fosse ele ter utilizado tanta reserva, provavelmente ele teria pago bem menos esse mês. O que eu acredito que tenha acontecido? Ele deve ser aqueles fundos que vários devedores pagam de forma semestral, de forma trimestral, e nesse mês de novembro deve ter tido uma baixa muito grande desses pagadores. Muitos não pagaram nesse mês de novembro, então por causa disso, deu esse valor pequeno. Ele provavelmente em meses anteriores estava acumulando, estava tendo um lucro maior e estava colocando dinheiro em reserva. E nesse mês, como ele sabia provavelmente que o valor recebido seria baixo, ele colocou muito dinheiro na reserva e conseguiu complementar aqui. Você vê do lado que nesse semestre agora, segundo semestre, ele teve um lucro de 2.400.000 durante o semestre, ou seja, nesses 5 primeiros meses de julho até novembro, 2.400.000 e pagou 2.473.000, ou seja, ele teve que
colocar dinheiro de reserva. Você vê aqui que, ó, o valor distribuído em relação ao lucro foi 155%. Ele distribuiu praticamente uma vez e meia a mais do que ele recebeu. Aqui ele distribuiu 2% a mais do que ele recebeu. No final, no ano todinho, ele pagou 1,62% a mais do que ele recebeu. Aqui ele mostra o portfólio do fundo, como é a divisão. A gente vê que tem 78% do patrimônio alocado em CRAs indexadas a CDI. A gente sabe que do total que ele tem investido em CRAs, a maioria é CDI, mas 78% é em relação ao todo, porque ele tem quase 20% do valor em caixa ainda. Se ele tivesse quase zerado isso aqui, provavelmente isso aqui chegaria naqueles 90 e poucos por cento. E ele tem 3% em pré-fixado, CRAs com indexação pré-fixada. O setor que o fundo atua mais é o sucro energético, 15%, que é aquele que às vezes é chamado também de sucro alcooleiro, sucro energético. Distribuição de bebidas 9%, até estranho, distribuição de bebidas, e cooperativas 9%, totalizando aqui o top 3, 33% do patrimônio alocado. Em termos de diversificação da carteira, ou seja, dos devedores que devem mais, o maior devedor deve 5%. Eu gostei disso, porque ele está naquele meu patamar máximo de investimento no mesmo devedor. 5% na Dacalda, 5% na Cressol e 5% na Sorocaba Refrescos. Ou seja, são os três maiores devedores, cada um com apenas 5%. Os três juntos dão 15% apenas. Olha a diferença, por exemplo, lá do Vigia 11. O Vigia 11 tem um devedor só, que é a Fiagril, que ela sozinha é 28% do fundo. Ou seja, um devedor só equivale a esses três dobrado o valor investido. Poderia dizer que era esses três mais esses quatro aqui praticamente a Fiagril. É os 7 primeiros devedores dele juntos num só lá no Vigia. E aqui tá bem diversificado. Então tá muito bom. Parabéns para Plural por essa diversificação do patrimônio deles. Chegamos aqui à carteira do fundo e a gente vê aqui os principais devedores, ó, Dicalda, Cressol e a Sorocaba Refresco que eu coloquei. A gente vê que o devedor está nessa coluna. Aqui a gente tem todos os devedores, ó, 29 CRAs. Aqui a gente vê o setor. Aqui a gente vê o indexador. Você vê que a grande maioria é mesmo CDI. Prefixado tem apenas esse devedor aqui, apenas ele, não tem mais nenhum. Ou seja, é apenas a FS Florestal que o fundo investe. Aqui a gente vê 3 taxas diferentes, mas a taxa que a gente vai focar é essa aqui, que é a taxa, a marcação a mercado. Então a Dicalda é quase CDI mais 3%. A Cressol é apenas CDI mais 1,88, bem high gradezão. A Sorocaba Refresco também, bem high gradezão, é CDI mais 1,40. E as altas, e que não são tão altas, Paranatex 4,5, Maestro Frotas 4,46, Futura Agro é a mais high yield de todas, 5,52. A outra high yield, essa aqui, a PESA 4,97. O resto para mim é middle risk, dessas que eu marquei em vermelho. A Fiagril, ó, 4,51, o principal devedor do Vigia. A FETS 4,50. Então essas outras são middle risk. Eu marquei em verde claro, essas para mim são high grade zona. São várias bem high grade zona. E aqui nessa última coluna a gente vê o patrimônio líquido investido em cada um desses devedores. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não pense mais nada. Já se inscreve. Já larga aquele likezão muito importante pra gente bater a meta de views e trazer novamente mais um vídeo do PLCA 11 pra vocês, se batermos a meta. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!